Oi, Capricórnio, vamos fazer a sua leitura de tarô e ver as suas previsões para esse mês de agosto? Eu sou Roberto, aqui do Oráculo Luz do Sol. A gente vai fazer uma tiragem de tarô para vocês e falar um pouquinho também sobre os efeitos da astrologia védica desse mês de agosto para vocês de Capricórnio. Eu te recomendo assistir esse vídeo se você tem Sol, Lua ou Ascendente em Capricórnio e te recomendo assistir os outros vídeos dos outros signos, do seu Sol, da sua Lua e do seu Ascendente. Pajem de espadas, três de paus, sete de copas, cavaleiro de ouros, sacerdotisa e eremita e quatro de ouros. Capricórnio, eu sinto que vocês vêm de um período que vocês estavam sentindo que as coisas estavam lentamente chegando a algum ponto de conclusão, que alguma fase importante da sua vida finalmente estava chegando ao ponto final, ao momento de grande término. E já faz algum tempo assim que alguns compromissos simplesmente não fazem mais sentido para você, que algumas relações não estão fazendo mais sentido para você, ou você sente que algumas estruturas da sua vida, talvez a sua casa, talvez a sua família, talvez o seu trabalho. Existem estruturas grandes da vida de vocês, capricornianos, que ao longo desses últimos meses assim já estavam apresentando sinais de que iam se encerrar, de que iam acabar. E agosto meio que aprofunda esse processo, né? Os últimos eclipses que aconteceram nesse ano ativaram, né, a casa 2 e 8 de vocês, assim, e esses próximos eclipses desse mês de agosto também vão afetar essas mesmas casas, sabe? Então já tem mais ou menos um ano e meio, assim, que vocês estão vivendo processos muito transformadores que envolvem recursos, patrimônio, dependências emocionais. Isso pode ter a ver com a família de vocês, isso pode ter a ver com a casa de vocês. E, na verdade, essas transformações, essas grandes transformações e mudanças que estão acontecendo nesse último um ano e meio, sim, estão acontecendo, na verdade, para preparar vocês de Capricórnio para uma transformação ainda maior que vai acontecer no final desse ano, quando Rahu e Ketu, que são os nodos norte e sul da Lua, entrarem em Capricórnio pela astrologia védica. Aí sim vocês vão ver muitas transformações na personalidade de vocês, na forma como vocês se relacionam, mas o que interessa é que nesses últimos meses, a vida de vocês está expandindo, vocês têm ido muito para frente. A gente tem algumas perdas, a gente tem alguns momentos assim de recolhimento, que a vida pede um gasto a mais, alguns acidentes extras, talvez você tenha passado por algum momento assim de insegurança, alguma grande perda na sua vida, talvez uma perda financeira, mas esse é o caminho. Esse era um momento de grande término, e talvez esse grande término tenha sido realmente muito marcado por algum drama na sua vida nesse último mês, alguma coisa nesse sentido. O que interessa e a impressão que eu tenho é que vocês de Capricórnio, eu sinto que vocês de Capricórnio estão passando por um processo de desarrumar. Não é bem desarrumar. Acho que vocês estão passando por um processo de muita limpeza na vida de vocês. E isso tem a ver com grandes términos, né? Esse mês de agosto é um mês de términos, marcados por um fim de uma era, um fim de uma etapa, assim. É um mês que vai ser um pouco difícil, ele vai espremer muitos de vocês. A sensação que eu tenho é que vocês vão ficar muito calados, muito na de vocês, focados muito no mundo interior, ouvindo bastante a intuição, deixando que a vida aconteça e vocês vão reagindo a ela. E eu acho que é mais ou menos esse o movimento do mês, sabe? Tem muitos encerramentos acontecendo e eu acho que o mês não está te pedindo necessariamente uma posição proativa e nem para que você tome muitas iniciativas. Pelo contrário, esse é o mês de ficar um pouco mais passivamente observando as coisas, reagindo aos movimentos, mas no fim do mês existe uma grande expansão financeira que está se abrindo. Porque é isso, eu sinto que vocês vêm de um período que vocês estavam muito. Vou usar uma metáfora. Eu sinto que vocês vêm de um período como se a casa de vocês estivesse muito lotada, cheia de coisas, com muita bagunça, com as coisas desorganizadas. E esse mês de agosto, esses últimos 2 meses, assim, foram meses para você aumentar essa zona, aumentar essa bagunça, colocar realmente tudo para fora, para vocês fazerem a limpeza, reorganizarem a casa e entrarem numa próxima fase mais próspera. Eu acho que esse mês de agosto é esse mês de limpar as coisas, de jogar um monte de coisa fora. Vocês estão desarrumando e reorganizando as coisas, mas em qual área da sua vida? Eu sinto que muitas áreas estão acontecendo isso e você tem visto uma série de possibilidades se abrindo daqui para frente.
seja na família, nos grandes projetos de vida, né? Eu sinto que todos os lados da sua vida estão passando por transformações muito intensas, capricornianos, e só que tudo isso está levando vocês para um caminho de muita expansão daqui para frente, sabe? É, do ponto de vista dos relacionamentos, tende a ser um mês para vocês terem algumas conversas importantes. Júpiter continua em peixes, é, enfim, Júpiter continua em Câncer, fortalecendo a casa 7 de vocês. Então, talvez seja um mês de conversas importantes. Nesse mês, nós temos parceiros, nós temos cônjuges, sócios, assim, cheios de planos, de vontades de crescer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o Sol entrando em Leão, né, no meio do mês, e Marte em Gêmeos o mês todo, assim. Ou seja, o Sol e Marte estão pressionando exatamente essas áreas de crescimento conjunto, assim, fazendo com que questões muito práticas precisem ser escutadas com bastante cautela e discutida entre todos os membros. Então, se você namora ou se você já tem algum tipo de compromisso, talvez esse mês traga mudanças importantes, conversas importantes, porque os seus parceiros e parceiras estão expandindo assim, mas precisa de alguma conversa assim para meio que realinhar os próximos passos. Acho que dinheiro, responsabilidades, divisão de tarefas, mais planejamento para o futuro, acho que vão entrar na pauta. E em alguns momentos vocês também vão sentir que as outras pessoas estão, às vezes, sonhando alto demais e cabe a você colocar o pé delas um pouco mais no chão, sabe? Resolver o que realmente interessa. E acho que o segredo desse mês é encontrar esse equilíbrio entre visão e pé no chão. Se você é solteiro ou solteira, eu diria que é um mês não tão positivo assim para novos relacionamentos. Eu acho que podem surgir muitas possibilidades. A tendência de vocês quererem ficar um pouco mais calados, mais na sua, resolvendo o mundinho capricorniano de vocês. Mas caso você queira se envolver em algum tipo de novo relacionamento, eu diria que vocês têm mais sorte com pessoas dos signos de ar. Ar e talvez cancerianos, talvez taurinos. Acho que relacionamentos assim estão mais isolados do mundo, ou talvez exista uma certa dificuldade das outras pessoas entenderem vocês, sabe, empatizarem tanto com vocês assim. Agora, do ponto de vista do trabalho e das finanças, olhando ainda mais para o mapa de vocês, assim, parece que agosto é um dos meses mais produtivos do ano. É, A gente tem Marte na casa 6 de vocês, ou seja, esse mês vai despertar uma capacidade enorme de resolver problemas. Algumas coisas que vocês estavam adiando para resolver, finalmente parece que ganham algum movimento. Então, talvez dívidas, problemas de finanças, empréstimos, financiamentos, assim, talvez sejam algumas coisas que consigam algum tipo de resolução nesse mês. Vocês têm um bônus dentro do trabalho para, inclusive, vencer inimigos dentro do trabalho, seja chefes, colegas de trabalho muito chatos, problemas dentro da rotina, dentro de trabalho, assim, parece que vocês ganham muito bons para poder resolver tudo isso, sim. Enfim, qualquer assunto financeiro complicado tende a ser enfrentado com mais coragem. Só que eu sinto que você não vai ter tanta paciência para deixar. Eu sinto que as coisas se resolvem porque você está meio impaciente para deixar problemas se acumulando. Né? Daqui para frente, acho que você quer uma determinação enorme para colocar as coisas em ordem. Além disso, nesse mês, dentro do trabalho de vocês, pode surgir alguns tipos de episódios assim que parece que só vocês sabem resolver a demanda, só vocês sabem resolver a questão. Aproveita esse momento para você ficar em holofote e usar ele para crescer dentro da sua empresa, tá? É, E acho que essa energia, ela também é bastante favorável para a saúde, tá? Marte na casa 6 mais ou menos, né? Favorece mais disposição, mais vontade para enfrentar questões que estavam há muito tempo sendo ignoradas, talvez exames, tratamentos, existe algum tipo de mudança de rotina que favorece a sua qualidade de vida. Esse é um mês muito bom também para vocês se envolverem com atividades físicas e terem mais constância nelas, ou dietas, assim, é um mês de bastante vigor, mas Saturno, o regente de vocês, continua na casa 3,
que reforça assim meio que a necessidade de vocês revisarem algumas decisões que foram tomadas anteriormente, né, nos últimos meses. Então talvez você precise voltar em alguns assuntos, renegociar alguns contratos, rever algumas conversas, rever algumas opiniões que você achava que estavam sim bem estruturadas e pode surgir alguma oportunidade de você refazer alguma coisa de uma forma mais correta daqui adiante ou até algum tipo de proposta financeira ou de trabalho que antes talvez tinha sido negado, alguma coisa desse tipo de reaparecer para você, sabe? E acho que no final desse mês, assim, acho que no final desse mês os eclipses eles marcam um encerramento importante de alguns ciclos que estavam envolvendo dinheiro, patrimônio, negócios, questões familiares. Você vai perceber que finalmente está deixando para trás preocupações antigas, algumas mudanças da forma como você via segurança financeira, principalmente, daqui para frente, né? E acho que quanto mais coragem você tiver para organizar o que ficou pendente, o que ainda vai ficar pendente, assim, mais leve tende a ser o seu caminho daqui para frente. É, é isso, Capricórnio. Acho que esse é um mês de crescimento mais em silêncio. Se você souber controlar mais as suas palavras e cooperar com outras pessoas, esse é um mês de muito sucesso. Tá bom? Espero que esses conselhos tenham feito sentido para vocês. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais vizinhas, todos com o mesmo Oráculo Luz do Sol. Aqui na descrição do vídeo e na bio do meu perfil, você encontra um link para poder marcar um atendimento completo desse comigo, para você ter uma hora completa de tarô para você, responder todas as suas perguntas. E é isso, Capricórnio. A gente se vê mês que vem.